Olá, turma, sejam bem-vindos à esta aula de religião. Vamos trabalhar hoje com oráculos, trípode e profetas. Este é o nosso assunto. Sua atividade é da página 65. Quero inicialmente motivá-los a prestar bastante atenção nesta aula, não só esta, mas como as outras. Às vezes, quando a gente vai se acostumando com algo, né, para de dar aquela importância. Vocês já estão algum tempinho, 2 meses assistindo às videoaulas, e pode dar aquela preguiça, né, que essa aqui é normal, porque tem muitas opções hoje em dia. Você queria estar fazendo outra coisa, provavelmente, né, isso é super normal, mas quero reforçar que é muito importante que esses conteúdos, esse tempo agora, tudo isso faz parte para a sua formação acadêmica, para a sua formação no ensino médio, para o próprio fundamental, né, para o sexto ano, sétimo, oitavo, nono. Então, assim, tudo que a gente vai passando é muito importante, tá? Não deixe nada de fora. Agarra esse conteúdo aí, todo esse conhecimento com tudo que você puder, todas as forças. Vamos inicialmente falar sobre os profetas. Bem, profeta é a pessoa chamada por Deus que se fala em nome dele. Como mensageiro de Deus, o profeta recebe mandamentos, profecias e revelações do Senhor. Cabe a ele a responsabilidade de dar a conhecer aos homens a vontade e a verdadeira natureza de Deus, além de demonstrar o significado de seus procedimentos para com eles. O profeta denuncia o pecado e prediz as suas consequências. Ele é um pregador da retidão. Em certas ocasiões, o profeta pode ser inspirado a predizer o futuro em benefício da humanidade. As características dos profetas, elas são bem marcantes, porque diz que os profetas devem ser, como vocês viram aí, né? Uma pessoa exemplar, como se fosse um líder, mas principalmente que dê o exemplo de vida, que seja com certeza isso é essencial, íntimo de Deus, amigo de Deus, para que ele possa transmitir qual é a vontade dele. O profeta ele não tem benefício próprio, ele não diz, não faz profecias a seu favor. Tudo é para exaltar, para engrandecer Deus, tá? Ele é apenas um mensageiro, como fala aí. Tá? Então, assim, quando se fala em profeta, não são pessoas poderosas, não são pessoas que se acham tais, ao menos não deve ser, né? Os profetas da Bíblia não são assim. Eles são mensageiros, são porta-voz de Deus. E o essencial, no caso, nessa história toda, é Deus, tá? Na tradição religiosa judaico-cristã, os profetas anunciavam a mensagem de Deus e denunciavam o contexto injusto e desigual em que vivia o povo de Israel. Essa questão mais bíblica dentro do Antigo Testamento. Não sei se você tem o costume de ler, se conhece livros do Antigo Testamento ou mesmo do Novo Testamento, mas precisaria aqui explanar em muito mais aulas um contexto para falar sobre a Bíblia, né? Porque tem muitos pontos a serem debatidos. Mas só para ajudar vocês, essa questão do povo de Israel, povo escolhido por Deus, aí vai lá a questão da travessia, vem Mar Vermelho, vem Moisés, vem é, deserto, tem tantas outras coisas, né? Outros contextos para você entender tudo mais. Então, o profeta, ele muitas vezes ele fazia isso, essa denúncia da sociedade, do que estava errado, das injustiças, de tudo mais, né? E da desigualdade, não só na parte espiritual, mas também social, alguns. Vamos aqui ver esses profetas que escreveram livros da Bíblia, tá? Do Antigo Testamento. São chamados, alguns são chamados, tem maiores profetas, menores profetas, não pela importância, mas pela quantidade do como ele escrevia, tipo o livro de Isaías, que é gigante, né, comparando aos outros, na Bíblia é muito grande, com certeza é chamado um maior profeta, um profeta grande. Outros já são menores porque escreveu pouco. Mas enfim, alguns aqui, ó, trazer para vocês. De Isaías, o livro de Isaías. O profeta Isaías escreveu esse livro em cerca de 636 a 650 a.C. Seu objetivo principal era incentivar seus contemporâneos a serem fiéis ao Senhor e advertir os futuros leitores exilados acerca da necessidade de arrependimento de seus pecados. De modo reconfortante,
O livro fala que após o exílio, Deus abençoaria o remanescente fiel do seu povo. Falar em profecia não é que seja prever o futuro. Até tem esse sentido, mas quando você fala em prever o futuro, eu não levo muito para o lado religioso. Profecia é uma mensagem de Deus mesmo, porque como Deus já sabe tudo, presente, passado e futuro, é um aviso de Deus ali dizendo o que vai acontecer. Uma verdadeira profecia, ela acontece. Se um profeta, por exemplo, fala algo e que não acontece, então ele simplesmente falou uma frase, alguma coisa que não era profecia. Ele talvez até pensou que fosse, mas não é. Profecia realmente acontece, porque é quando Deus fala. E Deus, a gente sabe que não mente, não engana, não se engana também, né? Então, se Deus falou, se Deus mandou esse recado, né, entre aspas, essa mensagem pelos profetas, é porque vai acontecer. E Isaías, que é um importantíssimo profeta, né, foi um importantíssimo profeta, que falou a muitos sobre Jesus, sobre tantas outras coisas que aconteceu bem depois. Nessa sua importância, é muito bom estudar os detalhes, tá? Livro de Jeremias. Escrito pelo profeta Jeremias e Baruque, possivelmente seu aluno e escriba. A data ficou em torno de 580 e 539 a.C. O principal propósito do livro era exortar os exilados acerca do motivo de suas provações. Também mostra-lhes que o povo de Deus mostrar-lhes que o povo de Deus voltaria para a terra prometida ao se arrependerem. Esse exortar, que fala aqui, esse verbo exortar, tipo adverter, avisar e não punir, mas de uma maneira severa falar bem sério mesmo, né? Assim, olha, isso não pode ser feito de jeito nenhum. Então, uma exortação é uma ordem também. Esse é o resumo do profeta Jeremias. Lamentações de Jeremias. A tradição atribui esse livro ao profeta Jeremias, mas seu estilo literário parece indicar que ele possa ter sido compilado de várias fontes, tornando impossível a identificação de um único autor. O livro foi escrito entre 586 e 516 a.C. e trata de terríveis condições impostas pelos babilônios e a Jerusalém e ao povo de Deus. Livro de Ezequiel. O autor foi o profeta Ezequiel em cerca de 593 e 570 a.C., com o propósito de incentivar os exilados a se manterem fiéis a Deus, pois ele cumpriria a promessa de reconduzir o povo à terra prometida. Livro de Daniel. Escrito pelo próprio profeta Daniel em aproximadamente 539 a.C., esse livro mostra, sobretudo, a soberania de Deus na história. Oséias teria vivido por volta do ano 650 a.C., profeta estimulou o povo de Israel a não se afastar de Deus. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia ele nos levantará e viveremos diante dele. Livro de Oséias, capítulo 6, versículo 1 ao 2. Eu queria, de forma geral, aqui falar para vocês, como vocês já estão entendendo um pouco, né, o que é profecia, e já sabem, na verdade, que profecia é falar algo que ainda vem, que está por vir. Isso é profecia. Tá? Então, aqui, ó, antes de Cristo, 750 antes de Cristo, Oséias, ele falou, porque Deus quis que ele falasse dessa forma, sobre isso daqui, ó. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia ele nos levantará e viveremos diante dele. Vocês têm ideia do que ele está falando? Lembre-se, tente lembrar de alguém da história que talvez tenha acontecido e tudo mais, na sua visão bíblica, na sua religião. Antes de 750 a.C., muito tempo atrás, há muito tempo atrás, né? Dos nossos dias, mas também muitos anos antes de Cristo. Mas o profeta Isaías, ele já
profetizava a própria vitória de Cristo na cruz, certo? Quando ele diz que Deus nos despedaçou, não significa dizer que Deus foi um covarde ou que está maltratando alguém, mas despedaçou no sentido de que o filho dele, que era grande esperança para aquele povo da época, tinha morrido, né? No caso, Jesus tinha morrido na cruz. Então as pessoas ficaram despedaçadas, muitos ficaram arrasadas, choravam, né? Mãe de Jesus, como vocês talvez já tenham assistido algum filme, Maria aos pés da cruz lá chorando, e todas as mulheres de Jerusalém também, né? Esse papel, e dá para saber direitinho isso. Além dos seus amigos, dos apóstolos, dos discípulos, tantas as pessoas ficaram despedaçadas. Mas que Deus também sarará essas pessoas. A ferida que foi causada também Deus ligará. E depois de 2 dias nos revigorará. No segundo dia, Jesus ele desceu à mansão dos mortos para salvar todas as almas do purgatório. As almas que ainda não necessariamente o purgatório, não é bem essa palavra, mas as pessoas que ainda não tinham oportunidade de ter ido para o céu, porque Jesus, quando optou em morrer na cruz, aliás, aceitou, né? Não foi uma opção dele, foi uma aceitação. É como se ele tivesse abrindo o céu, é a grande porta. Jesus, a ressurreição de Jesus é a grande porta para as pessoas irem para o céu. Até lá, ninguém estava ainda no céu, tá? Mas quando Jesus ressuscitou, aí sim, porque no segundo dia ele foi até a mansão dos mortos e levou com ele as pessoas justas para o céu. E no terceiro dia, que a gente sabe que é a ressurreição de Cristo, ele nos levantará e viveremos diante dele. É o que nós vivemos agora. Nós estamos diante de Cristo nesse tempo que a gente se comunica com ele. É nosso Pai, está no céu, a gente sabe disso. Tá? Então isso daqui, ó, para vocês terem a noção. Há muito, muito tempo atrás, do nada, Osés proclamou isso, falou isso. Não por ele mesmo, mas com certeza pela ação do Espírito Santo, por Deus, porque Deus quis assim. Aí, muito, muito tempo depois, né? O que aconteceu? Aconteceu essa profecia se realizou com Jesus Cristo. Entre outras pessoas que também falavam de Jesus Cristo aqui, tá? Isaías bate o recorde em falar dele, né? Vamos continuando. Outra tradição religiosa de caráter profético existiu na Grécia Antiga, a consulta de oráculos. Convém destacar que, nesse caso, o sentido de profecia era a previsão de que o futuro reservava para a vida das pessoas. Gente, essa parte aqui não é mais no sentido cristão, tá? Quando essa seção aqui que nós estamos falando já vai mais para a questão mitológica, grego, os oráculos, os deuses, tudo mais, tá? Não é uma visão cristã. O mais importante e conhecido era o oráculo de Delfos, assim chamado por situar-se na cidade grega do mesmo nome. O oráculo era presidido pelo deus Apolo, assim como a cidade de Delfos. Todas as pessoas, de reis a cidadãos comuns, podiam fazer consultas ao deus e ouvir seus oráculos, ou seja, as respostas que ele dava. Estas respostas não eram comunicadas diretamente pela divindade, mas por uma sacerdotisa ou profetisa, chamada Pítia ou Pitonisa. Está aqui a imagem, ó. Esse aqui é o templo, aqui na Grécia, em Delfos, essa região. E essa profetisa, que também acho que é mais conhecida no livro de vocês, fala mais sobre Pitonisa, essa mulher que recebe essas mensagens. Quando eu vi isso aqui pela primeira vez, fiquei imaginando, como é que pode? Nem de fato a gente não tem essa crença de que Apolo viveu aqui na Terra, né? Isso é mais a questão da mitologia grega, as crenças, e não tem como se comprovar isso, que é um deus de fato, e mandar mensagem para um povo. Ficou meio confuso, né? Mas aí depois eu entendi que era através dela, das profetisas. Continuando. Antes de transmitir um oráculo, a pitonisa participava de alguns rituais, entre eles um banho purificador. Sentava-se depois em uma trípode, aí aqui fala também que é trípode, ó, trípode é a cadeira alta de 3 pés,
usada como apoio pela pitonisa ao comunicar os oráculos. Acho que vocês conseguem perceber, né, essa cadeira aqui mais alta. Cadê? Segurando o ramo de louro, planta sagrada do deus Apolo, e respirava o ar que emanava de uma fenda no solo. Inalando os vapores vindos da terra, a Pite entrava em uma espécie de transe e, inspirada pelo deus Apolo, pronunciava frases entrecortadas, na forma de versos, que eram anotados e depois traduzidos por intérprete. Veja ao lado a representação. Essa imagem aqui, está recebendo todo esse ritual, essa comunicação, e depois ele iria transmitir aquela mensagem, a resposta que quem estava pedindo essas informações sobre o futuro, tá? Ok, aqui vocês já conseguem perceber mais ou menos o cenário. Tem mais um detalhe aqui na leitura, fala sobre Delfos, fala também o tempo, né? 440 a.C. Para a gente finalizar a nossa aula, eu trouxe aqui para vocês que ainda dentro dessa parte mística, a previsão de um horóscopo, no caso de Touro, eu escolhi 3 horóscopos desses meses mais recentes: maio, junho e julho, tá? Foi aleatoriamente, foi um tipo para ter a noção melhor de tempo desses meses mais próximos. E aqui vai dizer uma previsão, mas assim, gente, isso aqui é muito relativo. Quero que vocês me entendam bem. Atenção aí que eu vou falar agora. Não estou dizendo de forma alguma que horóscopo é verdadeiro, que acontece, que você tem que seguir, tem que acreditar. Não, 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 tá? Não estou dizendo isso. Mas faz parte do assunto. Como vocês viram aqui, nós estamos estudando essa questão das consultas de oráculos, tá? É do livro de vocês, vem a parte histórica, a parte cultural, a parte mitológica mesmo. E para algumas pessoas, horóscopo é totalmente inaceitável. Algumas religiões não aceitam de forma alguma. E, entre aspas, entre algumas dessas, né, eu concordo com certas coisas que isso aqui não pertence a mim, não é a minha crença. E se não for de você a sua, não se preocupe, tá? Mas faz parte do conteúdo. Vamos para frente, acho que vocês já entenderam um pouco, até porque todo conhecimento é válido. Para uma pessoa de touro, o horóscopo deste dia, esse é o dia de hoje mesmo, né? Peguei atualizado, vai falar um pouco para essas pessoas. Mais ou menos a vida dela, sugestões e também como é que vai ser aquele dia para essa pessoa. Não apenas sugestões, mas também como se fosse uma previsão. Preste suficiente atenção às pessoas à sua volta. Não seja egoísta e não se coloque sempre em primeiro lugar. Com esta atitude, não ganhará muitos amigos, independentemente de onde quer que esteja. Por vezes, é bom colocar-se de lado e admirar a derrota. Não é boa ideia começar algum tipo de romance com seu colega de trabalho, não durará muito. Mesmo que esteja exausto da noite anterior, resista à tentação de dormir no trabalho. Os empregados têm olhos em todos os lados. Com o seu humor atual, seria melhor se ficar sozinho. Pensar e lembrar pode ajudá-lo a encontrar a causa. Talvez não faça muito sentido, né? Mas para essas pessoas que acreditam loucamente, desesperadamente em horóscopo, tem gente que só consegue ir para o trabalho, que só consegue fazer uma ligação, só consegue fechar um negócio, um trabalho, quando lê o horóscopo. Se não for o dia dela, se não for um dia bom, então aquele dia já não serve muito para aquela pessoa, tá? São pessoas fanáticas. De Gêmeos. Será bem sucedido quando se tratar do trabalho como da vida pessoal. Pode ansiar por uma agradável noite de amor. Não tenha medo de ter a iniciativa de dizer o que quer. Aí vai falar muito mais sobre alguns conceitos e tudo mais. Vou ler o final aqui. Nem todos os dias são o melhor dia. Não desespere se as coisas não funcionam como tinha planejado, de vez em quando, ou planeado de vez em quando. Tá? Esse é a previsão de Gêmeos. E o último, de Câncer, os vícios são geralmente maus e seria melhor livrar-se deles. Por outro lado, de vez em quando necessita de algo para desfrutar e pelo qual ansiar, mas tudo com moderação.
vá de encontro à sua sorte. Não escave muito no passado e fale com seu parceiro sobre o futuro. Por exemplo, tire umas férias juntos. Ou mais dicas, né, de como lidar, de como viver no dia a dia e tudo mais. Desculpa. Esse aqui poderia ser o resumo de cada um, só o comecinho, ó, que são 12, um para cada mês, né? Áries, Gêmeos, Leão, Libra, Sagitário, Aquário. Não na ordem dos meses, tá? Que não está na ordem dos meses, não. Mas para que vocês saibam que para quem acredita em horóscopo, cada pessoa tem seu signo de acordo com o dia, o mês que ela nasce, né? O período que ela nasce. Para muitos, para mim, por exemplo, o nosso horóscopo, a nossa base, a nossa confiança e principalmente a nossa fé tem que ser em Deus, em Jesus Cristo, tá? Se você não vai se basear em uma previsão que pode dar certo ou não, tudo bem. Ou se você se basear, se você acreditar, também não tem nenhum problema. Quem sou eu, quem somos nós para julgar alguém, né? Isso é competência de Deus. Mas a minha sugestão, pelo meu conhecimento cristão, até porque nós somos cristãos que acreditamos em Cristo, né? A nossa maior base, a nossa maior inspiração é Ele. Não acredite se um horóscopo não tiver bom para você aquele dia, isso não significa nada. Né? Se você tiver sua fé, Jesus vai te abençoar, vai ser o melhor dia da sua vida. Por mais que o horóscopo diga que aquele é o pior dia, mas você não precisa acreditar de forma alguma, nem precisa nem ler, só se quiser, né? Mas acredito que Jesus, que Deus é o sentido maior, real da sua vida, tá bom? Então até a próxima aula.